Se você não sabe precisamente onde quer chegar, dificilmente você vai saber se chegou. Esta frase é quase um clichê, né? Mas ela expressa uma grande verdade. É necessário saber especificamente onde você quer chegar, o que você deve fazer, o que você deve alcançar. O cuidar de si mesmo no ministério inclui você saber o real, o objetivo bíblico de ser pastor. Para que serve um pastor? Talvez se a gente fizesse esta pergunta entre nós mesmos, as respostas seriam muito variadas. E se a gente levasse esta pesquisa para as nossas igrejas, talvez a resposta fosse mais abrangente ainda. Agora, o importante é nós descobrirmos o que a Bíblia diz sobre isso, como a Bíblia responde a esta pergunta. Qual deve ser o alvo do pastorado? Esse alvo é necessário nós sabermos para podermos avaliar o nosso ministério. Como avaliamos se estamos cumprindo realmente nosso papel no ministério? Talvez alguns utilizem o critério de quantidade de pessoas alcançadas. Então, eu cumpri o meu ministério pelo tanto de pessoas que alcancei. Alguns outros pelo tanto de programações realizadas. Quantas conferências eu fiz, quantos aconselhamentos. Alguns outros pelas atividades desempenhadas. Quantas funções eu tenho, em quais grupos ou entidades ou instituições eu sirvo. Ou pela quantidade de construções físicas, né? E aí eu sempre me lembro de um colega do período da juventude, que ele dizia, eu não gosto de comemoração de aniversário de igreja, porque os pastores são quase que apresentados como prefeitos. Na administração do pastor fulano de tal foi construído esse anexo de educação cristã. Na administração, e aí a avaliação pastoral passa pelo tanto de construções feitas. Ou pela apreciação, pelo apreço que a igreja tem do nosso desempenho. A forma como a igreja reage. Nenhuma destes critérios é o critério bíblico. A missão dos pastores, a função dos pastores é guiar pessoas à maturidade cristã, identificando maturidade cristã com semelhança do Senhor Jesus Cristo. Essa é a missão precípua do pastorado, do ministério. Levar pessoas a serem semelhantes a Cristo, levar pessoas à maturidade cristã. E eu vou abordar isso através de dois textos que eu considero quase como um roteiro programático para o pastorado. O primeiro é Efésios 4, de 7 a 16, e o outro em Colossenses 1. Então, Efésios 4, de 7 a 16. Então, cuidar de si mesmo envolve você reconhecer o alvo precípio, o alvo bíblico do seu ministério, para que você possa pregar, não só pensar biblicamente, mas pregar biblicamente, tendo esse alvo, sabendo onde você quer chegar. Não apenas satisfazer a igreja, não apenas fornecer novidades, não apenas ensinar por ensinar, mas ensinar com este propósito, pregar com este propósito, aconselhar com esse propósito, de você chegar e levar pessoas a serem semelhantes a Cristo. O texto diz: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro
e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos orar. Pai eterno, mais uma vez temos a Tua palavra diante de nós e mais uma vez reconhecemos a nossa incapacidade de entendê-la, de apreciá-la e de obedecê-la. Por isso clamamos a Tua assistência. Clareia as nossas mentes, os nossos pensamentos, ilumina os nossos olhos, que ela faça arder o nosso coração e dobre os nossos joelhos diante do Senhor em obediência. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O papel do ministério, a função ministerial precípua é levar pessoas a serem semelhantes a Cristo. O apóstolo Paulo escreveu esta carta à igreja em Éfeso, quando estava preso na cidade de Roma. Esta igreja eu considero uma das mais privilegiadas no Antigo Testamento, pelo tanto de cartas que recebeu e pelo tanto de obreiros de alto nível, vamos dizer assim, que ela teve, certo? Ela teve Paulo, teve Apolo, teve Timóteo e, por último, pelo menos que a gente sabe, teve o apóstolo João lá. Então, é uma igreja muito abençoada. Ela recebeu a carta aos Efésios, 1 Timóteo, provavelmente 2 Timóteo e mais a carta lá do Apocalipse, né, escrita pelo apóstolo João, ditada pelo Senhor Jesus Cristo. Então, esta igreja tão privilegiada recebe esta carta, que, pelo menos no meu ver, é a primeira carta inspirada que ela recebe, diretamente a ela, e o apóstolo Paulo, nesta carta, declara, manifesta o plano eterno de Deus, o grande propósito de Deus em Cristo para a sua igreja. O apóstolo Paulo aqui procura dar uma visão da grandeza da chamada da igreja, da importância da vida e da unidade da igreja como corpo de Cristo. O seu propósito é mostrar esse plano de Deus que, como um enredo, percorre todas as Escrituras. Para mim, inclusive, sendo o centro de todas as Escrituras, começando com criação dos céus e terra, terminando com criação do novo céus e da nova terra, e aí no meio temos a história descrita nessa revelação especial, passando por todos os tipos de literatura que está na Bíblia, mostrando o alvo de Deus de reinar entre os homens, de manifestar ou de estar entre os homens, de trazer sua presença aos homens, cumprindo o que ele pretendia lá na criação, de estabelecer um reino mediado pela humanidade, um reino que manifestasse e desfrutasse da sua glória. O homem se alia
ao inimigo de Deus, trai Deus, é desleal com ele, e aí entra o plano redentivo, que eu gosto de descrever como uma guerra entre dois reinos. O reino de direito, um reino que tem o direito de reinar, que é o reino de Deus, e o reino dos rebeldes, e o reino dos rebelados, e o reino daqueles que querem usurpar. Então já uma guerra é declarada em Gênesis 3,15, e ela vai se desenvolvendo em várias dispensações, em várias etapas, quando Deus escolhe famílias, reinos, nações, para administrar, para dispensar este projeto redentivo, esse projeto de um reino que vem se desenrolando. O Salmo 2, para mim, é um dos textos que resume isso, né? Por que os reis da terra se levantam e se colocam contra Deus e dizem, em outras palavras, parafraseando, não queremos que o Senhor reine sobre nós, isso é, sacudamos de sobre nós os seus laços, não queremos que o Senhor reine sobre nós. E diz que o Senhor está no céu e ri. Eu sempre lembro de um colega pastor que teve uma ilustração, aquela ilustração que a gente nunca mais conhece, nunca mais esquece, como um motorista daquelas Scanias grandes e aqueles cachorrinhos pit latindo lá embaixo, certo? Então ali é como se fosse Deus no seu reino e o cachorrinho lá, o reino dos homens. E Deus diz, olha, uma guinada aqui que eu dou, acaba contigo, mas o cachorro fica lá latindo. É o reino dos homens. Deus ri. A seu tempo lhes há de falar. Deus tem marcado o seu tempo. Ele já constituiu o seu rei, o seu ungido. Está desenrolando o seu plano. E aí o Salmo diz, esse é o momento em que ele oferece a sua paz. Oferece a possibilidade de você se arrepender, de beijar o filho, isto é, de reconhecer, né? Fazer a cerimônia de beijamão do rei, do monarca. Eu aceito que o Senhor reine sobre mim. Eu sou o seu súdito. Porque se isso não acontecer, ele vai se irar. Para mim, o Salmo, entre vários textos bíblicos, é um resumo desta história. E aqui o apóstolo Paulo apresenta como esse plano glorioso de Deus, agora focando na atual dispensação, que é a dispensação da igreja. Um plano que estava oculto lá na eternidade, mas que foi revelado agora no que tange a igreja, através dos apóstolos, e está sendo desenvolvido. Em termos de estrutura, a carta pode ser pensada em duas partes. Os capítulos 1, 2 e 3, que aparecem em nossas versões como capítulos 1, 2 e 3, onde Paulo mostra o desenrolar eterno desse plano, os grandes alvos que Deus tem estabelecido para a sua igreja, os passos para que os alvos sejam alcançados. Fez isso para a sua glória, movido pelo seu beneplácito, mediado única e exclusivamente pela pessoa e obra do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, e agora atua através do Espírito Santo. Deus então está levando a efeito este projeto para o mundo, um mundo redimido. E na atual dispensação, este projeto se manifesta através da igreja, ela é a dispensadora, a administradora, cumpre a ela zelar, proclamar este projeto neste momento. E na segunda parte, os capítulos 4, 5 e 6, Paulo vai mostrar as implicações disso para a vida da igreja. Então é como se ele fosse usando uma linguagem muito usada por alguns comentadores, que é uma linguagem da gramática, ele vai do indicativo para o imperativo. Então ele vai do que a igreja é. A igreja é isso. E já que ela é isso, ela deve se comportar assim. Eu costumo ilustrar como se você estivesse aconselhando um homem que é casado, mas quer viver como solteiro.
Então você diz, o indicativo, Cabe, é que você já casou, você é casado. Então o imperativo é viva como casado. Já que você tem esse estado de casado, viva como casado. Então, já que a igreja é eleita de Deus para manifestar, proclamar, vivenciar o projeto dele nessa dispensação, ela é isso. Ela deve viver à altura disso. Ela deve viver de acordo com esta vocação. E dentro desse contexto do que a igreja é e do que ela e como ela deve viver à altura disso, ele a trata então do pastor. É a única vez que o termo aparece para líderes da igreja. Nas outras 3 vezes é com o verbo pastorear ou apacentar. Mas o substantivo pastor aplicado a líderes, esta é a única vez que aparece. A ideia aparece em outras 3 vezes, mas com o verbo apacentar ou pastorear. Então, o apóstolo Paulo, nesse momento aqui, ele está dizendo que a igreja deve vivenciar este chamado de Deus, como ele diz no capítulo 4, verso 1. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis do modo digno da vocação a que vocês foram chamados. Falando da igreja, ela tem uma vocação. Ela foi chamada, vocacionada, a igreja foi vocacionada para viver, proclamar o projeto de Deus nesse momento, para manifestar a multiforme sabedoria de Deus, até para os principados e potestades, para manifestar o valor da obra de Cristo. Esta é a sua vocação, Paulo diz, a vocação da igreja. Então vivam de acordo com esta vocação. Vocês foram chamados para isso, então vivam assim. E esta vivência poderia ser expressa aqui nesta segunda parte da carta com 2 palavras: unidade e santidade. Primeiro ele trata da unidade, que vai do capítulo 4, versos 1 a 16, e a maior parte, então, ele vai tratar da santidade. A igreja, então, deve viver em unidade. A vocação da igreja inclui a unidade, porque esse é o plano de Deus, que a igreja seja um povo sem barreiras, como ele demonstrou do capítulo 2, verso 11, até capítulo 3. E santidade, porque ela é a morada de Deus, a casa de Deus, a família de Deus, o santuário de Deus, o corpo de Cristo. E aqui, tratando então da unidade, ele fala da ação do pastor. O Senhor exaltado concedeu dons à igreja. O apóstolo Paulo diz: a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Tratando da unidade, ele não quer dizer uniformidade, mas de que no meio de uma diversidade há uma unidade. Uma diversidade em organismo, algo que ele já abordou em outros textos, quando comparou a igreja a um corpo. Nosso corpo é uma diversidade num organismo, unida num organismo. Braço, perna, olhos, órgãos diferentes, com funções diferentes, mas formando um corpo. Não podemos confundir, então, unidade com uniformidade. E sim, a unidade é a diversidade desse corpo de Cristo, diversidade cultural, diversidade em diversos aspectos, mas que essa diversidade está unida num organismo que tem como cabeça o Senhor Jesus Cristo. E uma das razões das diferenças são os dons. As pessoas receberam dons diferentes, funções diferentes, e necessitam, então, uns dos outros neste organismo.
o apóstolo Paulo, então, nos mostra que os dons do ministério são uma graça de Deus, não são mérito nosso, e são dons para servir. Não há motivo para a gente se gloriar ou tentar se colocar acima de qualquer outra pessoa. O pastorado não se trata de mérito nosso, e sim da graça de Deus. E como o apóstolo Paulo disse na carta aos Coríntios, muitas vezes Deus escolheu exatamente aqueles menos vistos como capazes para que a glória fosse dele. E aí a gente lembra do exemplo de quando Davi foi ungido, né? Quem era o menos provável, que nem foi chamado para a reunião, certo? É interessante isso, né? Ele nem foi, não, ó, o profeta disse, né, chegou o recado para Jessé, que ele quer uma reunião com o senhor e com seus filhos. E, rapaz, mas alguém tem que tomar conta das ovelhas. Acho que Davi pode. Talvez não seja necessário nessa reunião. E lá passam todos os... E o próprio Samuel se encanta, né? Esse aí, eu acho que é esse aí. Quando vem o primeiro, né? E Deus diz, não, olha, você tome cuidado, porque eu não vejo como os homens veem. Né? Esse é um dos textos que deve nos humilhar muito, viu? Oh, Deus me escolheu para ser pastor. Talvez exatamente porque você não tivesse capacidade nenhuma, foi que ele lhe escolheu. Então, leve isso em conta, é uma graça dele. E isso o apóstolo mostra que é como um despojo de um rei que venceu a guerra. E ele usa essa linguagem aqui, citando lá o texto dos Salmos, né? Que mostra a ideia, literalmente, seria o seguinte: quando um rei ia para uma guerra, certo? Ele tinha os seus financiadores da guerra, ele tinha os seus auxiliares, os soldados e comandantes que iam com ele, e tinha também o pessoal que ficou, mas que pagava as despesas. E aí ele venceu a guerra. E ele tem que voltar com os despojos, certo? Lembra do cântico de Débora em Juízes, quando ela imagina a mãe do rei que foi derrotado, que eu não me lembro agora o nome, Jabim, não sei se Jabim era o comandante ou era, não me lembro. Mas vocês lembram a história. E disse que a mãe do comandante estava lá na janela, quando é que meu filho chega, ele vai trazer peças de ouro para mim, algumas peças para criadas, vai trazer mulheres para os homens. Isto eram os despojos. O rei ia, conquistava, vencia e trazia os despojos, e aí ele distribuía para o meu general, para o meu capitão, você leva isso, você leva aquilo, e aqui para as pessoas que custearam essa guerra, eu dou isso e dou aquilo. Esta é a linguagem utilizada no Salmo, falando então da vitória de Deus no Egito, já num sentido figurado, e que o apóstolo Paulo agora aplica à igreja. Jesus Cristo veio, invadiu o reino deste mundo, derrotou e conquistou despojos. E quais foram os despojos? Vidas. Eu e você. Ele entrou, então, na casa do valente e tirou de lá, resgatou as vidas de lá. E aí ele subiu, voltou ao seu reino vitorioso e agora está distribuindo esses despojos para a sua igreja. E esses despojos, então, são pessoas com estas funções: apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres. Apóstolos e profetas foram as pessoas dadas para colocar os fundamentos, os alicerces da igreja. E aí Paulo explora uma metáfora aqui da igreja como um prédio, como um edifício. Então, apóstolos e profetas, veículos de revelação para colocar os fundamentos, para colocar os alicerces. Ele menciona isso 2 vezes na carta. E para continuar a construção, evangelistas e pastores mestres.
A construção aqui pede que pastores sejam entendidos como pastores que são mestres, pastores que são professores. Nem todo professor é pastor, mas todo pastor tem que ser professor, né? Quando a gente vai para Timóteo, eu costumo dizer que a única exigência técnica ali, as outras são todas morais, a única exigência técnica é o quê? Apto para ensinar, literalmente didático. O pastor tem que ser didático, tem que desenvolver essa capacidade para ensinar. Então, Deus fez isso através de Jesus, concedeu à sua igreja evangelistas e, no atual momento, pastores mestres. Para quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. A palavra aperfeiçoamento aqui mostra que, foi usada em outros textos, por exemplo, Mateus 4, 21. Consertar. E ali era consertar redes. E aqui eu quero que você trabalhe sua imaginação para não se frustrar no ministério. Você foi chamado para consertar gente, começando de você mesmo. Nós lidamos com pessoas que precisam ser consertadas, certo? Então, ali no texto de Mateus, os pescadores iam para o mar, ali o lago da Galileia, passavam a noite lançando as redes e quando voltava tinha que consertar as redes, porque na noite eles iriam voltar e precisariam ver se a rede tinha alguma coisa ali furada, coisa desse tipo, consertar as redes, consertar pessoas, é o nosso papel. Restaurar ou corrigir, em Gálatas 6:1. Restaurar, corrigir pessoas. Reparar uma fé deficiente, 1 Tessalonicenses 3:10. Lidamos com pessoas com fé deficiente. Eu vou voltar a tratar disso, mas eu quero enfatizar bem isso. Deixe-me perguntar a você. Você cria em tudo que você crê hoje e na forma como você crê hoje quando se converteu? A resposta óbvia é qual? Não. Claro. Agora, muitas vezes, qual é a nossa expectativa quanto a um novo convertido? Não é verdade? É que ele já, inclusive no comportamento, é que ele já seja como a gente depois de 20, 30 anos aí. É que ele, não é possível que ele demore tanto para aprender. Ele tem uma fé deficiente. E é interessante a gente fazer essa distinção entre fé deficiente e heresia. Quando Paulo fala aos Tessalonicenses, eu almejo voltar aí, consertar, reparar, aperfeiçoar as deficiências da vossa fé. Esse é o nosso papel. Ah, mas eu cheguei numa igreja e o povo não sabia quase nada. Você está lá exatamente para isso. Algumas vezes eu vejo alguns colegas se comportando como um médico que trabalha no hospital. Rapaz, mas aqui só tem doente. Eu não sei por que me mandaram. Só tem doente nesse hospital. Não sei. Meu amigo, é isso aí mesmo. Você não é médico? Está empregado no hospital, esperava o quê? Algumas vezes, a minha sensação é que alguns de nós temos esse espanto. Rapaz, essa igreja tem uns crentes tão imaturos. Tem algumas pessoas que não sabem quase nada da Bíblia. E vem à lembrança um irmão muito querido, já falecido. Ele trabalhava como fiscal em obras. E ele tinha um ajudante. E quando ele chegava, o ajudante, mas seu fulano, o senhor viu quantos problemas tem aqui? Fique quieto.
Porque se não fosse os problemas que tem, a gente não estaria empregado aqui. Certo? Nós estamos aqui exatamente para verificar e corrigir os problemas. Creio, irmãos, que por trás dessa, muitas vezes, frustração e reclamação, está uma ideia de glamour no pastorado. Penso que alguns de nós, quando jovens, entramos no pastorado por chamada divina, é claro, mas com muita ideia de uma função cheia de glamour. Pessoas que seriam admiradas, estariam pregando, falando, estudando a Bíblia, no meio de um povo eleito. Existe função melhor? Pense bem, existe alguma coisa melhor? Você trabalhar no meio de um povo eleito, fazer algo que vai permanecer para a eternidade. E é tudo isso mesmo. Mas na maior parte, o serviço, aí eu comparo como serviço de dona de casa. A dona de casa lava a roupa hoje e a semana que vem, lava de novo. Faz comida hoje e amanhã, faz de novo. Lava a louça hoje e amanhã, lava de novo. Ou talvez hoje mesmo, ela tenha que lavar de novo. Há um autor francês, ele escreveu um livro Pároco de Aldeia, e ele se refere ao padre, mas que tem muita aplicação. E ele trata exatamente disso, dessa função rotineira, de tirar o pó da igreja. Ele diz, é todo dia. É todo dia você tem que tirar o pó da igreja, certo? Tirar a poeira da igreja. Porque a poeira vai chegando, e ele fala do risco disso se tornar um tédio. Na literatura que ele narra, um tédio para o padre, para o pároco. Mas eu transfiro um tédio para o pastor. E muitas vezes você aconselhou um casal, 2 horas ali, terminou, ufa, eles terminaram bem, graças a Deus. Eu acho que com esse aí eu não tenho mais problema, não. Daí um mês, lá vem eles de novo. Meu Deus, o que foi dessa vez? E se você não... Eu estou aqui para isso, é para isso que eu estou aqui. As pessoas não adoecem só uma vez, não. Elas levam tempo para aprender. Num casamento, não é terminar a sessão de aconselhamento, agora vocês se abraçam, se beijam, a gente ora, pronto, está resolvido. São hábitos. São vícios do coração, cultivados muitas vezes desde a infância, com perspectivas erradas, idolatrias cultivadas que nem as próprias pessoas estão conscientes destes vícios. E a gente, muitas vezes, com apresentar 4, 5 referências e explicar, espera, pronto, agora resolveu, agora eles não voltam mais aqui. Com esse problema, não. Mas vão voltar. Aí você investe 1 ano de sua vida preparando alguém para o diaconato. E aí, pouco tempo depois que a pessoa assume, ela cai num pecado grave. Se você não tiver a visão de que eu estou aqui para aperfeiçoar santos, você vai se frustrar e pode acontecer ou o abandono ou um levar por levar. Eu já não tenho mais idade para mudar de profissão, não sei nem mais se eu consigo fazer outra coisa lá fora, tenho uma família para sustentar, o pastorado não me dá mais satisfação, mas o jeito é ficar. Agora, para mim, isso é uma perda da perspectiva. É você achar, glamourizar o ministério. O ministério tem seus momentos como esse aqui, né? Fantástico, não é isso?
E a gente se sente até mimado, não é? Mas esse é o Monte da Transfiguração. Quando você descer, você vai ver um endemoniado lá. Não foi isso que aconteceu com Jesus? Que os que estão lá na igreja não conseguem, não conseguem expulsar e tem toda aquela incredulidade. Essa é a vida do ministério, é isso. Estamos aqui para aperfeiçoar, equipar, treinar, para que os crentes então possam fazer o serviço, certo? E para mim uma boa ilustração aqui é do pastor como um técnico. Ele treina, ele escala para o time jogar. Algumas igrejas e talvez alguns de nós tenhamos a ideia do ministério como um ônibus de excursão, que o pastor é o motorista e todos os membros são apenas os passageiros que reclamam se o ar-condicionado está muito frio, ao outro lado reclamam, não, se botar fica quente demais. Ou se o pastor está dirigindo muito rápido ou muito devagar, e o papel do pastor é ficar atento ao caminho e às reclamações das pessoas, tentando equilibrar, mas ele é que cuida de tudo e os crentes estão lá como passageiros. E lembro-me de uma vez de um casal, numa igreja até em outro estado. Ele disse, chegaram para o pastor, nós já estamos frequentando aqui há uns 6 meses, queremos ser membros, mas antes eu gostaria de saber quais são os meus direitos como membros da igreja, certo? E se eu pudesse, eu diria para esse pastor, se eu fosse o senhor, eu deixaria eles mais 6 meses aí, antes de aceitá-los, porque já chega assim querendo saber, né? Ou 2 formadas do nosso seminário que foram trabalhar numa igreja, uma congregação, e uma vez elas desabafaram comigo, eu não sei o que faço. Era num bairro carente, quase de favela, e a ideia das pessoas, a igreja está aqui para suprir nossas necessidades físicas, psicológicas e espirituais. Falou, pastor, a gente ouve isso todo dia, todo mundo que chega aqui pedindo alguma coisa ou requisitando alguma coisa, é isso. E algumas vezes estas ideias somos nós que, sem perceber, alimentamos. Mas a ideia melhor, ou a ilustração melhor, é do pastor, do evangelista missionário como um técnico, certo? Que treina. E que até pode ajudar a pessoa a identificar qual posição ela joga melhor e escala o time. Ele pode até jogar ou deve jogar junto com o time, mas não é ele que faz tudo. Não é ele que cuida de tudo. Não é ele que bate o escanteio e corre para a área para cabecear. Não. Ele treina, ele aperfeiçoa, ele restaura para o desempenho do seu serviço, para que o corpo seja edificado. Tudo isso tendo um alvo maior, que as pessoas sejam semelhantes a Cristo. E é esse o processo. Ensinar para reparar a fé deficiente, para consertar os erros, para equipar, para aperfeiçoar, para que as pessoas possam servir, possam frutificar. A ideia aqui não é um aperfeiçoamento, tipo eu ficar numa sensação zen de bem-estar, eu estou procurando me aperfeiçoar para ficar assim no estado. Essa é muita noção do mundo de aperfeiçoamento pessoal, né? De você estar num estado assim que os problemas não mais lhe tocam. Não, a ideia aqui do aperfeiçoamento é as pessoas poderem servir. É pegar o atleta lá no dente de leite, né? E treiná-lo, ensiná-lo a chutar com as 2 pernas, a cabecear, a se posicionar, a marcar, a passar, a lançar. A ideia maior não é que ele seja uma estrela, mas sim que ele ajude o time a vencer, a ganhar, a conquistar os títulos. Então, esse é o nosso papel. Fazer isso. Até quando
nós devemos fazer isso? Aí ele diz, até que todos cheguemos à unidade da fé. Unidade da fé. Eu creio aqui que é unidade doutrinária. Certo? O apóstolo Paulo é bem realista. Os santos estão para ser aperfeiçoados. Isso significa o quê? Que os santos não são perfeitos. E nem todo mundo ainda crê do mesmo jeito. Certo? E a minha ilustração aqui, pense numa daquelas famílias antigas. 5, 6, 10 filhos. Pense numa dessas famílias. Né? Hoje não tem mais, o máximo é 2, né? 2, 3. Agora você sabe que, abrindo um parênteses, para cumprir o mandamento lá de Gênesis, tem que ser no mínimo 3. Multiplicar, porque 2, você só empatou. 1 você subtraiu, de fato, né? Que é uma brincadeira. Mas pense numa família aí de 10. Acabou de nascer um, e o mais velho já tem 12, 13 anos, ou se não 10 mesmo, né? Dependendo do caso. Aquele que acabou de nascer precisa ser trocado, receber comida na boca, todo um tratamento de bebê. Agora imagine aquele de 10 anos, eu não quero nada com esse aí, não é meu irmão não. Ainda faz as necessidades nas fraldas, não sabe nem falar, nem come direito, ele come, a gente tem que colocar comida na boca. Não faz parte da nossa família. É essa a atitude? Mas é muitas vezes assim que nós agimos em relação a irmãos das nossas igrejas, em relação a até outras igrejas. Esquecemos que nem todos temos ainda a unidade da fé. E estamos trabalhando para chegar lá. Um dia, todo mundo vai crer como eu creio. Mas até lá, o nosso trabalho é nos ajudarmos, porque ainda não temos a unidade da fé. Ou uma outra atitude nessa minha ilustração, e essa eu noto mais dentro das igrejas. O filho de 10 anos chega, mamãe, a senhora está dando comida na boca do meu irmãozinho, então a senhora tem que dar na minha também. Ele não é melhor do que eu. Talvez você já enfrentou isso na igreja. Pastor, se o senhor continuar permitindo que aquela nova convertida venha com aquelas roupas na igreja, eu vou vir também. Isso partindo de alguém com 20 anos de crente. Né? Minha irmã, peraí. A mulher se converteu ontem. Talvez nem roupa adequada para vir à igreja ela tenha ainda. Vamos esperar, ensinar, discipular, esperar ela amadurecer. E eu contando com que a irmã me ajudasse, a irmã venha com essas ideias. Eu dei essa ilustração, mas eu poderia dar muitas outras. Dentro das nossas próprias igrejas. De exigir dos mais novos o mesmo entendimento e o mesmo comportamento de quem já tem 20, 30 anos. E algumas vezes com uma impaciência que até assusta os novos convertidos e praticamente os expulsa do meio com as atitudes. Até que todos cheguemos à unidade da fé. E aqui vamos ter equilíbrio. Respeitar o tempo de convertido. Considerar que alguém com 10 anos deve estar um pouco mais à frente do que alguém que se converteu ontem. Essa é uma das grandes dificuldades, uma das grandes tensões do pastorado. Você zelar com isso. Tratar o irmão que se converteu ontem como um bebê, que precisa receber a papinha na boca, que precisa aprender a sentar na mesa, que precisa não chorar em momentos, em coisas desse tipo, e ao mesmo tempo tratar o irmão que já tem 10, 15 anos de convertido à altura dele. Tenha esta visão de sua igreja, como uma grande família, onde nem todo mundo está na mesma idade
E é seu papel como pastor administrar isso. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a um relacionamento pleno com Cristo. Há uma compreensão da pessoa de Cristo e um relacionamento com Ele pleno. Novamente, nem todos estão no mesmo nível. Nesses tempos de isolamento e pandemia, você percebeu que as reações dentro da sua igreja foram muito variadas, não foram? Do desespero, a aceitação resignada, a oração. Alguns já disseram, não, pastor, Cristo está voltando a isso. Aí é um sinal claro de que, acho que não, Tive um irmão que falou, olha, eu acho que essa é a última vez que eu estou ligando para o senhor. Sério, eu acho que a próxima vez é na glória, viu? Logo quando começou, Mas o que isso significa? Níveis diferentes de compreensão do relacionamento com Cristo. E qual é nosso papel? Seu burro, ou seu isso, ou seu... Não, isso não é nosso papel. Nosso papel é ouvir, orientar, corrigir, respeitando o nível daquele irmão no relacionamento com Cristo. Tentando puxar para que ele avance. Quando eu penso nos pastores de ovelhas, especialmente no Antigo Testamento, e no exemplo de Jacó, e na ilustração em Isaías dada de Deus como pastor. Quando o pastor estava cuidando das ovelhas, então uma ovelha deu cria, hoje. Aquela ovelha não poderia caminhar na mesma rapidez, com a mesma energia das outras ovelhas. E aquele bezerrinho, ou aquele cordeirinho que nasceu, teria que ser carregado no colo para poder não atrasar tanto o rebanho. Jacó diz isso para Esaú. Quando Esaú diz, olha, eu vou com você. Não precisa não, meu senhor. Aqui eu tenho ovelhas que deram cria. Se eu forçar o passo, elas morrem. Algumas vezes nós forçamos o passo. E isso é usado figuradamente em Isaías 40, quando fala de Deus como pastor que vai carregar no colo os cordeirinhos e vai respeitar a ovelha que acabou de dar cria. Como pastor, a gente precisa desenvolver esse discernimento, esta sensibilidade. Tem algumas pessoas em nossa igreja que a gente gostaria que elas fossem muito diferentes. E talvez elas gostariam que a gente também fosse diferente, A gente sempre pensa nisso, mas talvez elas gostariam. E algumas senhoras já de idade que sempre repetem a mesma história. E a gente muitas vezes, rapaz, mas de novo, vai. É a situação em que ela está no momento. Muitas vezes é uma criança, é um jovem. É alguém que veio do mundo das drogas e tem um modo de encarar as coisas e os relacionamentos ainda bem marcado, bem deturpado por aquilo que ele vivenciou lá fora. E nós, como pastores, temos que ser os administradores de todas estas tensões, tendo isso em mente aqui. O meu propósito é levar essas pessoas a um relacionamento pleno com o Senhor Jesus Cristo. A perfeita varonilidade. Nosso alvo é que elas se tornem varões maduros, perfeitos. Homens, então, que agora sabem agir à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o alvo. Isso é santidade no alvo final. Isso é piedade no alvo final. Alguém santo no alvo final, alguém piedoso e alguém semelhante a Cristo. É isso. E nosso propósito é levar estas pessoas, é conduzir estas pessoas a isto.
E o apóstolo Paulo, então, mostra o oposto, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro. Uma pessoa, então, madura, ela manifesta estabilidade doutrinária. Ele agora nos dá um sinal do que é uma pessoa madura, uma igreja madura, ou uma pessoa, ela tem uma estabilidade doutrinária, não é como um menino, vê uma ideia nova, correu para lá, encantado e tudo, se ouviu na internet, estão falando disso, agora eu acho que é isso e tal. Daqui a pouco, outra ideia nova, lá vai de novo, agora mudou, é isso, é aquilo outro. E fica nesse vai e vem, jogado de um lado para o outro. Ele diz, não. Há uma estabilidade. A pessoa já não se encanta tanto com as novidades. Ela sabe que o que conta mesmo é a velha história, como diz o hino, né? Conta-me a velha história, o Evangelho. Esse é o que segura. Tem os seus aspectos periféricos, disso, daquilo, as suas diferenças, mas ela está agarrada nisso, estabilizada nisso. Não é mais, então, alguém que um disse isso, correu para lá, outro disse aquilo, correu para lá, ou fica, não, será que é isso, será que é aquilo? Mas é alguém também, um outro sinal, que segue a verdade em amor. Verdade em amor. Defende a verdade, mas faz com amor. Age com amor, mas amor que segura e se agarra com a verdade. Não é um amor frouxo, não. Também não é uma verdade vazia de amor, estéril, seca. Verdade em amor. Tem esse equilíbrio. É outra característica da pessoa madura. E envolvida num crescimento participativo. Crescendo em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem? Todo o corpo. Paulo partiu do cada lá, né, dos dons diferentes, agora todo o corpo, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Esse é a nossa função. Esta é a nossa função. Esse é o nosso papel. Precisamos manter esta visão. Eu sou missionário nesse lugar com esse alvo. Deus tem pessoas aqui que o Evangelho vai alcançar. E através da pregação do Evangelho, do ensino das Escrituras, minha função é conduzir estas pessoas para que elas sejam semelhantes a Cristo. É assim que a gente mede o ministério. Mas o grande problema é que isso não é tão visivelmente mensurado. Há vários sinais, eu apresentei alguns aqui em Efésios, que é a estabilidade doutrinária, o equilíbrio entre verdade e amor, e o trabalho participativo para a edificação, mas você pode ver isso, estudando a ideia maduro nas Escrituras, perfeito no sentido de maduro, que há pelo menos 6 outros sinais de uma pessoa madura, de uma pessoa semelhante a Cristo, certo? Foi para isso que nós fomos chamados. Prédios existem por causa desta necessidade. Não é nosso alvo principal construir prédios. São meios, não fim. Plantar uma igreja não é construir um templo. Plantar uma igreja é pregar o Evangelho e ter um grupo de pessoas que assumiram, pela graça de Deus, um compromisso com Cristo e estão caminhando para serem semelhantes a Cristo. O prédio vem por conta de uma necessidade. Programações existem de acordo com as necessidades. Nós não podemos sacralizá-las. Ah, pastor, há 30 anos a gente faz essa conferência e agora estão dizendo que ela não alcança mais o objetivo. Mas como é que... Sim, irmãos. O nosso alvo é levar pessoas à semelhança de Cristo.
Se essa conferência, que durante algum tempo, esse tipo de programação, durante algum tempo serviu para isso, amém. Se nesse momento ela não mais é adequada para isso, nós não podemos sacralizar a programação. Isso tem acontecido na história da igreja. A igreja sempre teve escola dominical? Não, hoje é dos programas mais sagrados do meio evangélico, não é? Escola dominical. Mas a igreja viveu quase 17 séculos não sem ensino, entendam bem. Mas sem um método de ensino, uma ferramenta de ensino que é a escola dominical. Então não são programações, não são atividades. Não norteie o seu ministério em torno de prédios, programações e atividades. Norteie em termos deste alvo, de levar pessoas a serem semelhantes a Cristo. Sua pregação, seu aconselhamento, as programações, os próprios projetos de construção, todos devem cooperar, caminhar para esse alvo. E no momento em que deixarem de servir a esse alvo, devem ser o quê? Deixados de lado. Ok? Não podemos nos amarrar e esquecer do alvo. Há uma ilustração que o pastor Gary, quando professor no seminário, contava de um rei que perdeu a esposa. E ele ficou muito triste, chegando à depressão. E os seus ministros, muito preocupados agora, o que vai ser do reino, o rei só consegue chorar pela esposa, não consegue fazer mais nada. Alguém teve uma ideia. O senhor poderia fazer uma construção, um mausoléu para sua esposa, para a memória dela. Ele começou a se empolgar. Aí ele contratou arquitetos, escolheu o melhor projeto, contratou engenheiros, se envolveu na obra, fiscalizando, verificando os materiais, e foi indo. Um dia ele passa no meio da construção e tropeça em algo e dá um chute. Quem colocou isso aqui? Era o caixão da esposa. A ilustração visa dizer o seguinte: no envolvimento do dia a dia, a gente pode facilmente esquecer do alvo, do propósito. Então, mantenha esta visão. Fui chamado por Deus, por pura graça doado à igreja, para conduzir pessoas à semelhança de Cristo. Esse é um trabalho que vai terminar quando, irmãos? Quando é que você pode dizer, pronto, pastor, aqui nessa igreja eu consegui, já. Todo mundo aqui é semelhante a Cristo. Isso é um trabalho com prazo até a volta de Cristo. Pronto. Então não fique frustrado de ter que varrer, tirar o pó de novo, lavar a louça de novo, aconselhar aquele casal de novo, treinar diácono de novo. Não. Este é o nosso trabalho hoje, amanhã, depois, e depois, e depois. É isso. Cuide para não ficar frustrado. Indo rapidamente para o outro texto, Colossenses, esse texto assim é daquele tipo que veio, foi esfregado na minha mente, quando eu ainda era pretendente a estudar num seminário, e visitava os seminários, e num dia do seminarista, que era chamado de um certo seminário, eu fui, e normalmente nesses dias você tem pregação de despertamento vocacional, e eu nunca esqueci a pregação do pastor, dai-lhe vós mesmos de comer, aquele texto lá de Mateus. E a outra coisa que ficou marcada foi a aula da professora de educação cristã, que ela falou do propósito da educação cristã, mas desde aquele dia eu falei, isso não é só o propósito da educação cristã, não. Esse vai ser o meu roteiro programático para o ministério. Colossenses 1, 28 e 29. Há uma carta escrita muito assemelhada, talvez na mesma época da de Efésios. Paulo diz, o qual, se referindo a Cristo, nós anunciamos, advertindo a todo homem, e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível,
segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Um roteiro programático aí para o nosso ministério. Qual é o alvo? Apresentar todo homem perfeito em Cristo. Nosso alvo é gente. Nós trabalhamos com gente, consertando gente, reparando gente. Uns consertam carros, outros consertam computadores, tal. Nós consertamos gente, a começar de nós mesmos. Sempre veja isso, a começar de nós mesmos. Esse é o nosso papel. E qual é o alvo? Apresentar a pessoa perfeita. A ideia de perfeito aqui é maduro, completamente desenvolvido. Tiago 1,14, 1 Coríntios 14, 20. Mostrar uma pessoa que não é mais menino, mas é maduro em Cristo. O modo: anunciando, proclamação, pregação. Pregação pública, pregação individual, advertindo, certo? Advertindo e ensinando, admoestando, corrigindo e ensinando a todo homem, com toda a sabedoria, usando toda a sabedoria necessária, que vem de Deus, conforme Tiago diz. Esse é o modo, o alvo é apresentar toda a pessoa perfeita em Cristo. E como é que eu faço isso? Pregando, ensinando, aconselhando, advertindo, com toda a sabedoria. O propósito da pregação não é preencher um espaço no culto, ou ser o momento mais importante do culto. O propósito da pregação é que ela conduza as pessoas a serem semelhantes a Cristo, perfeitas em Cristo. O propósito de um aconselhamento não é simplesmente se livrar de um problema que chegou aqui no gabinete, esse casal brigado e tal, e eles saiam em paz. É conduzir estas pessoas a serem semelhantes a Cristo. E esta proclamação, esse modo, exige trabalho duro. Por isso é que eu também me afadigo. A ideia aqui, usada também em 1 Timóteo 5,17, para aqueles que se afadigam na palavra e no ensino, era um termo usado para as disputas, competições atléticas, do atleta que se esforçava. Pastorado está longe de ser trabalho fácil. Ok? É trabalho duro. Algumas pessoas não acham que é nem trabalho, né? Eu me lembro de uma aluna e também da minha igreja, para minha vergonha, que um dia ela chegou na minha casa, eu estava capinando assim à frente da casa. Ah, eu sabia que um dia vi o senhor trabalhando. Aí eu respondi, você nunca me viu dando aula? Então, por isso que está dizendo isso, né? Mas as pessoas não têm essa ideia de que pastor não faz nada. Muitas vezes os nossos próprios filhos. Não, meu pai não faz nada. Ele fica em casa, né? Agora, pastor é trabalho duro. Eu me afadigo esforçando-me o mais possível. Sabe qual é um dos grandes inimigos nossos que eu tenho descoberto? Preguiça. A gente não tem um chefe direto. A gente não tem que bater cartão. Na maioria das vezes a gente não tem horário a cumprir. E a gente acaba escolhendo as tarefas mais fáceis. E eu já ouvi de alguns. Pastor, que tal a nossa igreja empreender? Isso dá muito trabalho. Pastor, que tal? Isso eu ouvi literalmente. Um clube ou ânsia aqui na nossa... dá trabalho demais. Clube ou ânsia é um negócio trabalhoso. Você está não saber o quanto que clube ou ânsia é trabalhoso. Mas, pai, a gente está aqui para quê? Para fazer aquilo que não dá trabalho? Pastorado é tarefa árdua. Ok? É trabalho duro. É trabalho difícil. Pegar um texto das Escrituras, estudar esse texto,
descobrir a ideia principal, a estrutura como ele está conectado no livro, o papel do livro no cânon, o contexto histórico, cultural, literário. Depois transformar tudo isso numa mensagem, organizar numa forma homilética e trazer de forma aplicável para as pessoas, irmãos. Está longe, mas longe, a não ser que você nasceu com uma habilidade, como eu costumo dizer para os alunos que não anotam, né? Eles assistem a aula sem anotar, falar, eu te invejo, cara, eu queria ter essa memória que você tem, essa memória fotográfica de assistir a aula sem anotar nada. E tem alguns alunos que têm essa capacidade, né? Alguns pensam que têm, certo? Mas alguns, alguns de fato têm, certo? Você preparar uma mensagem é algo trabalhoso. Sendo algumas vezes bem sincero, é mais fácil visitar. É um trabalho mais físico, não é verdade? Toma um café, tem risadas, você se sente amado, o pastor veio na minha casa, não é? Agora, ficar num birô, especialmente para aqueles de nós que tiveram um passado sem hábito de leitura e estudo, isso é quase como pegar o cabo da enxada e ir para a roça. Mas é isso. Viu? Trabalho duro. Então eu luto esforçando-me o mais possível. É interessante que nessa própria carta, Paulo vai usar a palavra lutar outras 2 vezes. Capítulo 2, verso 1, lutar para que as pessoas compreendessem plenamente o Evangelho. Saber que isso envolve uma luta. Levar as pessoas a compreender o Evangelho. E 4,14, lutar em oração. É outra luta, não sei para vocês, mas botar o joelho no chão e orar pelos irmãos da igreja, meu amigo, eu nunca achei que fosse tão difícil. É daqueles paradoxos, né? É uma tarefa simples orar, concorda comigo? É simples. Que aprendizado você precisa? Que seminário você precisa fazer? Que curso você precisa fazer para orar? É simples, mas não é fácil. Nem tudo que é simples é fácil. E você tem a lista dos irmãos lá. Apresentar um a um diante de Deus. É uma luta. É luta. Você está lutando contra você mesmo. Que o desejo é sair fazendo as coisas, resolvendo os problemas, antes de orar. Mas lute também em oração. Aí ele vai dizer, para isso eu me esforço, luto, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Dependência de Deus. Certo? Dependa de Deus, que atua em você. Leve seu estresse quanto a isso a Deus em oração. Lucas 22, 44. Jesus, posto em agonia, posto em luta, orava mais intensamente. Quanto maior a luta, maior deve ser, não nosso desespero, mas nossa oração. Mais intensa a nossa oração. E termino aqui, para ilustrar isso, com uma ilustração do livro Disciplinas Espirituais. Dependência de Deus e ação nossa. E ele ilustra isso como dono de uma roça. O homem é dono da roça, é uma terra fantástica, ele tem o melhor adubo, tem a melhor semente, e aí ele trabalhou, plantou, tudo direitinho, mas nem choveu, ou talvez nem fez sol o suficiente. O que ele vai colher? Muito pouco ou quase nada. Ele depende de Deus. Aí no próximo ano ele diz, já que depende de Deus, eu também não vou fazer nada. Vou deixar aí e ver se produz. Ele vai colher o quê? Nada. A ideia é, confiando que Deus vai agir, nós usamos os recursos que Ele nos deu, os meios de graça que Ele providenciou, e a gente faz tudo. A gente pega a enxada, vai para a roça, que é outra ilustração que Paulo usa para a igreja, certo? Lá em Corinto. Vai para a lavoura,
tenta usar o melhor adubo que estiver ao nosso alcance, a melhor semente, plantar do melhor jeito, bota o joelho no chão e diz: Deus, agora faz chover no tempo e na medida certa, e faz vir o sol no tempo e na medida certa, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em nós. Nosso alvo: levar pessoas à semelhança de Cristo, conduzir pessoas a serem semelhantes de Cristo, apresentar pessoas perfeitas. Esse é o nosso papel. Não vamos perder isso de vista. E lembrar que é uma tarefa muitas vezes repetitiva, rotineira, mas que um dia, quando chegar lá, a gente vai olhar e Deus vai nos dar a percepção para saber. Olha aí o resultado. Olha aí a colheita. Olha esse povo todo me adorando. E por minha graça, Deus pode dizer: você ajudou nisso. Por minha graça, você cooperou nisso. Mantenha esse olhar. Mantenha essa visão. Porque caso contrário, você vai